aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos falar sobre planetas anões, sobre satélites, sobre asteroides, meteoroides, cometas e planetas extrasolares, ok? Essa é a última aula dessa primeira parte de astronomia, destinada ao terceiro período, ok? Então existe um conjunto de aulas que, caso você tenha perdido esse conjunto de aulas, você encontra todo esse material na plataforma Gonçalves Dias. Além das aulas gravadas, você também vai encontrar aí apostilas e listas de exercícios, e roteiros de estudos também, tá certo? Então a dica é a plataforma Gonçalves Dias, certo? Lá você vai se preparar de fato para os vestibulares, ok? Tá chegando final de ano, então os vestibulares também já estão chegando. Algumas universidades já têm calendário para os vestibulares, então você tem que estar preparado para isso, certo? O nosso papel aqui é esse, é preparar vocês, além de preparar para a vida, preparar também para os vestibulares, tá ok? Então vamos lá, ó. A aula nós foi dividida da seguinte forma, Então uma breve introdução, depois nós vamos responder a pergunta, o que é um planeta anão. Vamos falar aí sobre esses planetas anões, certo? Que é mais de um. Vamos falar do cinturão de asteroides, ok? Esse cinturão que está muito próximo da gente. Vamos falar dos cometas e também vamos falar dos planetas extrasolares, certo? Planetas que estão aí fora do nosso sistema, certinho? Então vamos lá. Bom, a União Astronômica Internacional, em sua Assembleia Geral, que aconteceu no dia 24 de agosto de 2006, então foi recente, aprovou resolução segundo a qual um planeta é um corpo celeste, que, aí vê uns pontos. O primeiro ponto, está em órbita ao redor do Sol. Então essa é a primeira condição para ser um planeta, certo? Mas se essa condição fosse a única, nós teríamos aí muitos planetas, no nosso sistema, vários planetas. Então esse é só um ponto. Aí vem o segundo ponto. Tem forma determinada pelo equilíbrio hidrostático, Então uma forma arredondada, resultante do fato de que sua força de gravidade supera as forças de coesão dos materiais que o consistem, Então aí a gente já elimina uma boa parte de todo esse material, de todas essas massas aí que giram em torno do Sol, certo? Aí o terceiro, talvez o terceiro seja o mais importante. É um objeto de dimensões predominantemente, tá certo? Entre os objetos que se encontram em órbitas vizinhas, certo? Então ele é um objeto predominante entre os objetos que estão em órbitas vizinhas, ou seja, ele acaba ali sofrendo influência só do corpo central, certo? Bom, então a diferença entre um planeta e um planeta anão, e os planetas anões, certo? É que este último não tem as proximidades das suas órbitas desimpedidas, certo? Ou seja, as órbitas desses planetas anões, eles não dependem só do sistema solar, só do Sol, no sistema central. Eles acabam sofrendo influência de corpos de astros vizinhos, certo? Então, essa é a determinação que nós tivemos aí no ano de 2006, ok? Aí nós vamos responder, o que é um planeta anão? É justamente o terceiro requisito, certo? Que os planetas considerados anões eles não atendem, certo? Planetas anões são aqueles cuja massa são muito pequenos, certo? De forma que eles não são os astros dominantes em suas órbitas e possuem luas que têm massa de valor muito próximo, certo? Então, além disso, certo? Existe a massa que é muito próxima das suas luas e
ele acaba não sendo predominante, acaba sendo ali mais ou menos, né, entre o sistema planeta e Lua, né, o ponto de equilíbrio entre eles, né, o centro de gravidade entre o sistema, ele acaba sendo externo ao planeta central, tá certo? Então isso faz com que esse planeta ele acabe não sendo considerado um planeta de fato, mas sim um planeta anão, ok? Em nosso sistema existem 5 planetas, ó, classificados como planetas anões. Talvez você não sabia disso. Além dos 8 planetas, né, e do nono, né, porque Plutão ele ainda é citado por algumas pessoas como planeta, mas ele não é planeta, certo? Então, além desses nove conhecidos aí, né, existem outros também, outros planetas do nosso sistema, tá certo? Quem são eles? Nós temos o Ceres, certo? O Ceres é o que está mais próximo da gente. Nós temos Plutão, certo? E existe aqueles ali que estão depois de Plutão, né? Ok, que está depois de Urano, né? Aí nós temos o Almeia, certo? Que é o primeiro depois de Plutão. Nós temos o Make e o último que é o planeta, né, anão Eris, ok? O primeiro, que é o Ceres, ele está localizado em uma região entre as órbitas de Marte e Júpiter, né? Então ele está ali denominado, ele está ali situado dentro do cinturão de asteroides, né? Aqueles cinturão de asteroides que tem ali entre o planeta Marte e o planeta Júpiter, né? Já os demais estão além de Netuno, né? Nós temos Plutão, né? O Almeia, o Make e o Eris, né, estão ali depois de Netuno, né, no local que nós chamamos de cinturão de Kuiper, ok? Certo? E esses são chamados de planetas plutóides, ok? Então, o Ceres está no cinturão de asteroides e os demais, né, os planetas plutóides, estão aí no cinturão de Kuiper, ok? Bom, então nós temos aqui uma ilustração, né, só para a gente ter uma ideia, basicamente, onde estão situados, ok? Então nós temos os planetas, certo? Os menores e os maiores, né? A imagem aqui está em escala real. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, bem pequenos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Com seus tamanhos aí, né? Em escala. E nós temos aí, ó, embaixo, ok? Os planetas anões. Isso não quer dizer que eles estejam situados embaixo, de fato, ok? Mas é só para poder ter aí uma diferença, né? Consiga ver aí. Nós temos o Ceres, aí nós temos Plutão, o Almeia, o Make e o Eris, né? Como os planetas anões aqui, tá certo? Então, então a imagem é só para ter uma ideia, basicamente de como eles estão situados aí. Okay? Então o primeiro planeta anão é o Ceres. Certo? Nós temos uma imagem ali de Ceres, né? Então na mitologia romana, Ceres é a deusa da colheita, né? Então esse planeta anão ele foi identificado em 1801 pelo astrônomo, não é, que é o Giuseppe Piazzi. E está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, lá no cinturão, né, de asteroides, certo? Sendo, portanto, o planeta anão mais próximo da Terra. Ok? Então, sua composição é de material rochoso, possui massa de aproximadamente 9,45 vezes 10 a 20 quilos, tá certo? E gravidade de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Então, uma gravidade muito pequena, tá certo? E o diâmetro de 950 quilômetros, tá certo? Então, é um planeta bem relativamente muito pequeno comparado aos outros, né? Então esse é o planeta Ceres, localizado lá no cinturão, né? Plutão, que é bastante conhecido, né? Plutão, né, é um deus romano, né, que é o deus dos mortos, né, que vale a Hades na mitologia grega. Esse planeta anão foi descoberto em 1930, ok? E possui 3 luas. Caronte, certo? Também conhecida como Charon, okay? Que foi descoberta em 1978, e as outras 2 são Nix e Hydra, okay? Então são essas 3 luas, certo? Que foram observadas pelo telescópio Hubble já no ano 2005, viu? 2005, 2006 foi rebaixado para planeta anão, certo?
A massa de Plutão é de cerca de 130, quer dizer, 1,30, desculpa, né? Vezes 10 elevado a 22 quilos, tá certo? Então é maior do que Ceres, né? O Ceres está na casa do 10 a 20, esse aqui está na casa 10 a 22. E sua gravidade é de 0,65 metros por segundo ao quadrado. É bem pequena, mas maior do que Ceres. Seu diâmetro é de aproximadamente 2.300 quilômetros, certo? E possui período de translação de 248 anos, certo? Então, translação é para dar a volta aí em torno do Sol, né? Então, até o ano de 2006, vale ressaltar que Plutão era considerado um planeta, né? Mas após a decisão da União Astronômica Internacional, ele foi rebaixado para a categoria aí de planeta não, tá certo? Então, esse é o ex-planeta, agora planeta não, Plutão, né? Okay? Elmé é o nome da deusa havaiana da fertilidade, certo? Esse planeta anão é um objeto que possui a rotação mais rápida do nosso sistema solar. Certo? A rotação é em torno de si mesmo, né? Completando uma volta ao redor de si mesmo em apenas 4 horas. Então ele demora 4 horas para dar uma volta completa. Então um dia nesse planeta é 4 horas, né? Aqui na Terra. Contudo, a sua translação ocorre em 285 anos. Ok? Então, para dar uma volta aí em torno do Sol, é de 285 anos. Em razão dessa rápida rotação, ele assume uma forma oval. Dá para ver que ele não é como os outros, né? Os outros planetas que tem a forma aí arredondada, é uma forma, né, oval, né? Com diâmetro médio de 2.200 km e temperatura superficial de menos 240 graus Celsius. Certo? Então esse é um planeta que está além de Plutão, né? Um planeta não além de Plutão. O Makemake, certo? O nome Makemake vem da deusa da fertilidade da mitologia Rapa Nui. Okay? Astrônomos observaram um sinal de nitrogênio, etano e metano congelado na superfície desse planeta não, que leva 310 anos para efetuar uma volta ao redor do Sol. Olha só. Um ano, 310 anos lá. É uma volta completa. Certo? Possui diâmetro médio de 1.450 km, né? Então é um diâmetro pequeno. E temperatura superficial de menos 238 graus Celsius. Ok? E o último planeta não, né, dessa série aí é o Eris, certo? O nome Eris vem da deusa grega da discórdia, certo? Esse planeta não possui diâmetro de 2.400 km e massa de 1,7 vezes 10 a 22 kg, né? É bem pequeno. Gravidade de 0,8 metros por segundo ao quadrado e período de translação de 557 anos. Certo? É 557 anos para dar uma volta, né? Certo? Então esse planeta Eris ele é o último dessa escala, né? Até agora. Até agora. Ok? A gente fala até agora porque à medida que as observações elas vão alcançando, né, locais mais longínquos, né, tu consegue ver essas estrelas que estão mais distantes, certo? Novas coisas estão sempre sendo descobertas, não é isso? Bom, o cinturão de asteroides, certo? O cinturão de asteroides é uma região circular do sistema solar que é formada por múltiplos objetos irregulares, denominados asteroides, certo? Então esse cinturão, bem como já foi dito aqui, ele está localizado entre Marte e Júpiter, né? Então está muito próximo aqui da Terra, certo? Então mais da metade da massa total do cinturão, né, da cintura, está contida nos quatro objetos maiores, que é Ceres, que é Vesta, Palas e Ija, né? Lembrando que Ceres é o maior, né, desses objetos, né, dessas massas, tá, ok? E possui um diâmetro de 950 km e tem um dobro do tamanho do segundo. Então o Ceres ele é considerado o planeta não, inclusive já foi dito na aula de hoje. Tá certo? Então, esse é o cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter, né? Bom, os cometas
você já deve saber, né? Os cometas são corpos pequenos, frágeis e irregulares, composto de uma mistura de grãos não voláteis e gases congelados, tá certo? Eles têm órbita altamente elíptica, né? Então tem uma excentricidade muito grande nessa elipse, que os trazem para muito perto do Sol e os jogam profundamente no espaço, tá certo? Frequentemente para além da órbita de Plutão. Então esses objetos, né, por conta da excentricidade, então eles acabam por, né, quando passam próximo ao Sol, eles concentram uma velocidade muito grande, né, e eles podem ser arremessados aí para distâncias, né, muito longínquas, né, até para além de Plutão, né. Então eles fazem esse movimento, retornam, certo? E eles ficam aí fazendo esse movimento em torno, né, do nosso sistema solar, tá certo? Existe um cometa desse, que é um cometa que é bastante conhecido, que é o cometa Halley, certo? Esse cometa Halley, né, no intervalo de um pouco mais de 80 anos, ele passa pela Terra, né? Então, isso se dá por conta da excentricidade aí desse movimento elíptico que esse cometa ele faz, ok? Bom, e os planetas extrasolares, certo? Os planetas extrasolares são planetas que pertencem aí a outros sistemas, certo? Então, estima-se que existam aí 50 bilhões de galáxias em todo o universo, certo? As galáxias elas são predominantemente agrupamentos, né, de estrelas. As maiores contêm algumas centenas ou até milhares, né, de bilhões delas, né? Isso nessa galáxia, né, na nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 a 150 bilhões de estrelas, certo? Baseado no tamanho do universo, nas leis da probabilidade, certo? Nas leis matemáticas que a probabilidade vai dar, as chances de existirem outros sistemas planetários, certo? São excelentes, tá, ok? Então, por conta desse agrupamento de estrelas e a quantidade de galáxias que nós temos, né, e a quantidade de sistemas que nós temos, então a quantidade, né, a possibilidade de existir outros planetas também é muito grande, certo? De outros sistemas solares. Bom, a ideia de planetas em órbita, né, de outras estrelas não é nova. Os gregos já haviam cogitado essa hipótese, mas somente a partir do final do século XX podemos averiguá-las com rigor, né? Final do século XX, justamente quando a visão ela foi amplificada, né? Então a gente conseguiu ver aí através dos instrumentos, né, de visualização, né, os telescópios, a gente consegue ver mais além e a partir daí conseguir, né, visualizar esses outros sistemas, né? Mas ainda faltavam observações diretas, né, e comprovadas, né, através de fotografias. Isso aconteceu em 2005, certo? Através de um telescópio, né, que é o Very Large, do Observatório Europeu Austral, né? Ok? E isso aconteceu lá no Chile, certo? Então, o telescópio espacial Hubble e o japonês, né, Subaru também contribuíram, certo? Então, o planeta observado, né, tendo no máximo o dobro do tamanho de Júpiter, foi é o maior planeta, né, Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, e sua estrela mãe, né, que foi apelidada de G-Q-Loop, né, é uma anã marrom, certo? Então a fotografia é aquela, tá certo? Ela foi localizada bem longe de sua estrela, cerca de 100 vezes mais que a distância da Terra e o Sol, tá, ok? Então esse foi um fator que acabou ajudando a separar a luz dos dois objetos, como mostra ali, tá certo? Então nós temos aqui uma série de planetas extrasolares também, que já foram aí cogitados, ok? Planetas que pertencem aí a outros sistemas, ok? Então com essas informações e com essa imagem nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.